Olá, amigos, como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje estou aqui novamente de volta para falar sobre hermetismo, que é algo que eu tenho feito uma releitura. Tenho utilizado este livro, o Kybalion, edição definitiva e comentada. Então, eu já havia lido há muitos anos atrás o Kybalion, que é um livro da editora Pensamento, lançado há muito tempo, já há muito tempo mesmo. E encontrei este no shopping. É uma edição muito mais com muito mais texto, ou seja, ampliada, né, em comparação com o outro que eu devo ter aqui atrás em algum lugar, mas não vou pegar, mas ele era mais fininho. E diferentemente da outra edição, esse daqui traz o nome do autor, né? William Walker Atkinson. Atkinson. Acho que é assim que se pronuncia. Porque na primeira edição tinha só os 3 iniciados, um pseudônimo. Não dava para saber e por algum tempo ninguém sabia, ficava aquela coisa. Quem que escreveu, né? Que é um livro, um dos principais sobre hermetismo, um dos principais livros modernos sobre hermetismo. E então nesta edição comenta-se sobre o autor e detalha muito mais a obra. Achei bem interessante, fiz algumas anotações e provavelmente irei gravar aqui uma série de vídeos para quem gosta de hermetismo. Então a gente pode trocar umas ideias nesse sentido. Eu acho bem legal, sempre gostei. E como este é o primeiro vídeo, eu acho que é importante falar, é claro, sobre a origem do hermetismo. O hermetismo tem sua origem numa personalidade, numa pessoa bem mística, bem mitológica, chamada Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, daí vem a palavra hermetismo. Ele teria sido uma personalidade lá no Antigo Egito, né? Algo bem antigo, estamos falando, portanto, de milhares de anos. E quando se fala em alguém tão antigo assim, é sempre muito complicado colocar datas, né? Dado que naquela época a questão da história era muito pouco registrada, e a própria informação que ele passava na época, que ele foi um grande sábio, era muito assim no sentido oral, né, de mestre para discípulo, e o discípulo para o outro, e mestre para o outro discípulo. Então era mais uma tradição oral, e de modo que essas informações do hermetismo elas foram registradas em livros, em registros, apenas muito tempo depois dessa grande personalidade de Hermes Trismegisto. Temos muitos textos cuja autoria são assim indicadas, creditadas a Hermes Trismegisto, mas não há como ter assim uma prova cabal sobre isso. Então ele é uma personalidade envolta de mitos, de modo que foi até mesmo divinizada. Ele é considerado como um deus, foi considerado como um deus entre os homens, um deus egípcio da sabedoria, conhecido como Tote. Também aí um sincretismo, algo relacionado também a um deus grego chamado Hermes. Então essas personalidades são bem complexas de se analisar biograficamente. Essa, é claro, é a minha visão. É claro que eu vou falar aqui sobre hermetismo colocando o meu ponto de vista. Mas eu penso que o que importa mesmo é a mensagem. Há quem acredita, inclusive, que muitos textos cuja autoria foram dadas para Hermes talvez tenham sido
um conjunto de pessoas, né, considerados iniciados, ou mesmo outros mestres, outros sábios, que o conjunto desses textos foram creditados a Hermes Trismegistus. Então é bem complicada essa questão de autoria quando se trata de uma tradição tão antiga como esta. Mas, conforme eu disse, o que importa mesmo, ao meu ver, assim, no meu ponto de vista, é a mensagem em si. E é uma mensagem muito bonita do hermetismo para quem gosta de espiritualidade, de temáticas metafísicas, como eu, né? Temáticas religiosas no sentido desse religare com a divindade. Vem bem de encontro a essa filosofia hermética, né? Esse termo hermético vem de fechado. A gente tem, por exemplo, um container, sei lá, uma Tupperware, você vem escrito lá assim, hermeticamente fechado. Isso quer dizer que ela é bem lacrada, às vezes não tem nem ar dentro, né? Então, que isso significa? A sabedoria hermética, de início, era algo fechado para poucas pessoas escolhidas, que eram denominadas, então, de iniciados. Então, era um conhecimento que não era passado ao grande público, o que é um pouco diferente hoje em dia com a internet, né, com as mídias, diversas mídias, livros. Então, hoje você pode adquirir um livro e ter acesso, pelo menos, a grande parte desse conhecimento, porque hoje vivemos numa época bem diferente, onde a informação está acessível à maioria das pessoas de uma maneira por sistemas bem diferentes daquela época. Mas a ideia é justamente um conhecimento mais fechado, hermético. Então é acreditado a Hermes Trismegisto 42 obras, né, que são denominadas assim, de corpus hermeticum. Né, esse termo corpus hermeticum é um termo em latim, é muito utilizado o latim, né, em algumas escolas. Mas então o que são essas 42 obras? São obras filosóficas, obras de magia, de astronomia, e elas influenciaram diversas outras escolas de pensamento, tal como o neoplatonismo, o pessoal lá dos pitagóricos, né? A questão do pessoal lá dos gnóstico-cristãos, gnóstico-cristã. Então, depois teve lá outro registro muito conhecido no ocultismo ou esoterismo, chamado de Tábua da Esmeralda, né? Provavelmente aí escrita por Hermes. E essa Tábua da Esmeralda são conhecimentos que influenciaram a alquimia, né? Então, depois também influenciaram a própria sociedade teosófica, né, de Blavatsky, a teosofia. Então, vocês percebam que Hermes Trismegistus, que o hermetismo, ele influenciou praticamente a base de todas as escolas esotéricas iniciáticas que vieram a se transformar, por exemplo, na moderna Rosa Cruz. Influenciou muita gente, muitas pessoas sábias que buscaram, né, o conhecimento no hermetismo. E o primeiro livro assim que impactou muito também, conforme eu disse, foi o Kybalion, que consta lá então nesse livro 7 princípios herméticos. Então o autor resumiu, sintetizou de maneira muito prática, muito didática. Ele organizou dentre todos aqueles textos creditados a Hermes, ele sintetizou em 7 princípios, né, para que os estudantes, as pessoas interessadas, pudessem, de maneira mais didática, entenderem o que vem a ser, então, este hermetismo, do que trata o hermetismo. Então, são 7 princípios. E provavelmente eu terei que fazer um vídeo de cada um deles.
né? Tem alguns princípios que eu considero mais interessantes, assim. Eu vou falar tudo baseado, claro, tendo por didática o que eu penso, o que eu compreendi, o que eu assimilei, né? Porque senão eu estaria apenas replicando um livro, né? Então eu acho interessante colocar o nosso ponto de vista para, de certa forma, também agregar algo diferenciado. Mas os 7 princípios são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Estes são os 7 princípios herméticos. Cada princípio tem por objetivo revelar, vamos colocar assim, uma lei da própria divindade, do próprio funcionamento da existência, né, dos universos, colocando aqui no plural, porque a gente não sabe se existe mais de um, se existiu outro antes desse atual. Então é algo bem abrangente, né, que busca então esse conhecimento filosófico transcendente também da nossa vida, da própria existência, de como é que funciona o universo, e consequentemente a gente estaria falando também da própria divindade. Então é algo bem sofisticado, bem avançado, que tem então por objetivo tentar, até onde é possível para nós compreendermos, até onde nossa cognição alcança, tentar entender como funciona a própria realidade, né? E toda busca de entendimento pela realidade é uma busca também, principalmente filosófica, né? É isso que os primeiros filósofos fizeram. Como é que funciona? Qual que é a base da realidade? Né? Como as coisas vieram à existência? Quais leis regem essa realidade? Então, os primeiros filósofos saíram da mitologia buscando o entendimento racional do funcionamento disso tudo, e, de certa forma, é exatamente isso que o hermetismo vem nos trazer, sob uma perspectiva, conforme eu disse, mais iniciática, mais esotérica, né? Ou seja, algo passado de uma maneira, numa tradição mais fechada, que veio a ficar mais popular, é claro, com a modernidade, né? Ou seja, no momento que as editoras começaram a publicar livros, que veio a internet, então veio outras escolas também fazer as suas divulgações, como a Teosofia, Rosa Cruz e tantas ordens iniciáticas legítimas que temos aí. Tem lá na sua base o hermetismo. Inclusive, alguns princípios cabem aqui a base também do fundamento das principais religiões. Enfim, é um assunto bem interessante de estudar, né? E essa coisa do secreto, do oculto, tem um motivo de ser. Uma frase que Hermes Trismegistus dizia, deixou registrado, né? Hermes Trismegisto, foi, abre aspas, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Fecha aspas. Então, isso quer dizer que esse conhecimento deve ser passado, deve ser apenas aqueles que estão preparados para recebê-los, né? E tem até uma questão bíblica que diz, não dê pérolas aos porcos, né? Uma coisa assim, porque a pérola, né, algo que você considera de valor, algo importante para você. Se você tacar para um porco ali na lama ali, ele vai pisar em cima, não está nem aí para aquilo. Então, essa é a base a ideia fundamental do hermético, do fechado. Deixar aquela informação às pessoas que estão interessadas, que vão fazer bom proveito, porque às vezes você passa uma informação também que é mal aproveitada,
exagerando um pouco aqui, fazendo uma comparação. Einstein, por exemplo, descobriu lá a teoria atômica e coisa e tal, e essa informação foi utilizada de forma negativa, criando inclusive a bomba atômica, que prejudicou tantas pessoas, né? Então é um conhecimento que poderia ser utilizado para o bem ou para o mal, né? Para o bem, por exemplo, numa usina atômica alimentando uma cidade, provendo lá as pessoas, e de maneira negativa por meio do que a gente conhece da bomba atômica. Então é um conhecimento, o conhecimento em si é algo que pode ser utilizado positivamente ou não. Então a ideia do hermetismo é fechar esse conhecimento também, no sentido de não cair em mãos erradas. Essa é a ideia, porque algumas pessoas pensam assim, poxa, um conhecimento que é escondido, então não deve ser algo certo, né? Algo tem que ser divulgado publicamente para. Então existe uma certa confusão no entendimento do que é o esotérico, do que é o fechado, do que é o hermético. E um dos motivos para ser desta forma é justamente esse que eu comentei. Então, quem teria acesso a esses conhecimentos seriam os iniciados, né? A pessoa que iniciou uma nova perspectiva de estudo, uma nova forma de ver a vida, e ela então iniciou um novo momento, né, na existência dela. Então é chamado de iniciados, que são as pessoas que estudam, que são interessadas nesse tema. Por isso que a primeira obra do Kybalion estava os 3 iniciados, né, e tem toda uma questão numérica dentro do esoterismo. Então, se a gente for ver, Trismegisto, né, significa o 3 vezes grande. Então aí começa toda uma questão numerológica. Mas veja, o meu enfoque não será tanto essa questão, vamos dizer assim, mística, esotérica, que é muito legal também, que é uma das maneiras de interpretar o hermetismo, né, através da parte simbólica. Eu vou pegar mais a questão prática e racional, porque atualmente eu estou nessa vibe mais técnica, mais prática, mais racional. Então eu vou fazer aqui uma leitura hermética dentro dessa visão. E quando possível, sempre é feita observando o que temos de científico hoje em dia, que é muito importante. A ciência evoluiu muito, inclusive há algumas coisas que eram consideradas herméticas e hoje são fatos científicos, relacionados à energia, vibração, ressonância. Conforme vocês irão verificar, alguns princípios herméticos parecem bastante com alguns princípios da nossa própria física. Então é isso, pessoal. A ideia é essa interpretação minha. Neste primeiro vídeo, eu falei sobre a origem do hermetismo, sobre a própria palavra. Vocês viram que remonta lá a Hermes Trismegisto, ou seja, ao Antigo Egito. E o Antigo Egito é bem interessante, tem a ver com o surgimento da própria filosofia. Muitos dos filósofos foram iniciados, dos antigos filósofos sábios, foram iniciados no Egito. Então, a partir daí surgiu muita coisa interessante nesse aspecto oculto, esotérico, filosófico, né? E tudo foi evoluindo, e então a gente tem hoje um hermetismo que é, claro, diferente do que foi passado naquela época, mas a base de tudo continua sendo a mesma, né? É a busca pelo entendimento dentro do possível, da divindade, do funcionamento das coisas no universo e na existência e tudo mais. Então é um assunto que eu acho bem interessante, eu sempre gostei, desde
adolescente e agora refazendo essa releitura, pretendo divulgar da minha maneira, iniciando hoje então por essa introdução sobre o hermetismo. Então é isso, até o próximo vídeo, onde iremos falar sobre o princípio sobre o primeiro princípio hermético, que é o princípio do mentalismo. Um abraço a todos e até lá!